Ravel nunca se importou com a opinião dos outros. Para ele, a única opinião que contava, que valia, era a sua própria. E era muito perfeccionista e crítica. Ele sempre foi assim desde os seus 14 anos, quando entrou no conservatório. Nunca afetou a opinião contra a sua inspiração, ao seu estilo musical. Pelo contrário, ele seguiu aquele caminho que ele achava que era o certo, e atingiu o sucesso que ele atingiu. Um homem de vida elegante, requintada, sofisticada, vestia-se muito bem, era um fumante inveterado. Adorava um bom vinho, uma boa comida e viver muito bem. Nunca se casou e não teve filhos. Nos últimos 15 anos de sua vida, ele construiu uma casa a 50 quilômetros de Paris, onde ele viveu os últimos 15 anos de sua vida com uma governanta que atendia todos os seus desejos, suas necessidades. Ele gostava muito de fazer jardinagem e ter tranquilidade para compor. Viajava muito, em turnês pela França e pelo exterior. Em 1932, ele sofreu um acidente de carro e teve uma contusão na cabeça, com sequelas neurológicas, e dali em diante ele nunca teve muita saúde. A partir de 1934, 2 anos depois desse acidente, que ele chegou até a ser operado, não teve sucesso, ele não compôs mais e foi declinando a sua saúde até o seu falecimento em 1937. Mas ele foi um compositor que viveu um momento em que ele acreditou e reconheceu a importância da gravação para a expansão da sua obra para um público maior. E na década de 20 ele participou de muitas gravações de obras suas que se eternizaram. Nós chegamos a mais um bolero, agora o bolero original orquestral. O bolero orquestral estreou em 1929, um ano depois da estreia do balé de Ida Rubinstein, com um sucesso retumbante. A orquestração do bolero de Ravel é muito original, apresenta um crescendo sonoro com a entrada gradativa dos instrumentos, que vão entrando aos poucos, a sonoridade vai aumentando até chegar no clímax final, que é um tutti, todos tocando juntos. A figura principal nessa orquestração e nessa apresentação é a caixa clara, esse instrumento de percussão que o músico que toca tem uma responsabilidade muito grande, porque ele segura a uniformidade do ritmo do começo ao fim desta obra. Esse músico toca 169 compassos ininterruptamente, do começo ao fim, e não pode ter milésimo de segundo de erro. Tem que ser perfeito. É exigido um altíssimo grau de concentração de um músico na caixa clara durante a interpretação do bolero. Tanto que é muito comum, no final de uma apresentação, o maestro chama o músico da caixa clara para receber primeiramente os aplausos. Tal a importância da sua presença perfeita. Quando Ravel orquestrou o bolero, ele determinou que deveria ser executado em 17 minutos. No decorrer, depois dos tempos da estreia, os maestros foram adaptando, com pequenas diferenças, este andamento. Ainda Ravel vivo, ele assistiu um maestro reger em 16 minutos e ele não gostou. Ele disse, perdeu aquela magia da música. Vocês imaginem, 1 minuto de diferença. Essa obra tem que ser tocada em 17 minutos. Houve interpretações e gravações até em 15 minutos. Agora o que nós vamos ver é a Filarmônica de Viena,
com a regência maravilhosa de Gustavo Dudamel, este venezuelano gênio da regência. Ele vai reger para nós em 17 minutos cravados, de acordo com a intenção do compositor de Ravel. Isso é extraordinário, porque conseguir isso precisa uma sintonia e confiança muito grande entre o maestro e a orquestra tem que ser genial, o maestro tem que ser genial para se chegar a esse desfecho. É com este maravilhoso bolero, essa interpretação fantástica da Filarmônica de Viena, que eu me despeço de vocês. Até a próxima aula!